welcome. This is Pindorama Terra Brazil is here at Dublin South FM. My name is Fernanda. I'm happy to be here with you for the next hour. And we have guests today. We have a special guest, of course, as you know. Hi, Alison. How are you? We have a special guest today. And Alison is kind of a guest as well. I'm so happy when she's here. Hi, Alison. I'm very good. Good to see you. Good to have you here. Yes. And Alison is taking a role today. She is in charge. Wow. And she is the boss. She is doing everything by herself, and she now takes care of WhatsApp. If you want to send us a message on WhatsApp, Alison is there, and she will, yes, let us know. Beautiful. Yeah, so be good. Try to use some simple words to make yourself understood. And then, of course, you can always text me here at at Pindorama Terra Brasilis. You can find us on Instagram. To start this Pindorama today, I will say hi to Henrik or Henrique Forquezato. He's a personal trainer living in Ireland for 10 years, and I'm very excited about this conversation. I'm so curious to ask loads of questions. Hi, welcome, Henrik. How are you? Thank you very much, guys, for having me on. And I hope all the listeners are doing okay. Good evening. Thank you for coming, and thank you for giving us the chance to talk about and ask questions that there are a few questions that people just don't generally don't ask, because it can be hard to have this Oh, absolutely. conversation. So, and I have lots of questions because, of course, we are in a time where looking after your body is as important as looking after your Absolutely. brain. Yeah, I think a lot has changed since the pandemic. People are definitely a lot more aware of health, fitness, nutrition. But that being said, there's also a lot of information on the internet, which can get people confused for sure. That's the problem, I think. We are living the time of information. Yes, this is our era, if I can use this word, but also, unfortunately, bad information is going around, and it's hard to select what is true. Yeah, I think rather than bad information, it's a lot of half-given information where people just either because they don't know or out of time because I need to keep this real within a minute, or I need to keep this live within a certain time, and they just give a certain amount of information, and that definitely gets people confused for sure. Yeah, starting from the very beginning. Henry Forquezato, Henrique Forquezato, bem-vindo ao Pindorama Terra Brasil. Eles vão falar um pouquinho com o nosso povo, o nosso brasileiro. Vamos usar nossa língua brasileira para falar com os brasileiros na Irlandinha. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado e obrigado por todo mundo que está ouvindo aí. Espero que todo mundo esteja tendo uma ótima tarde, noite. This is present perfect. falei que é confundido. Então, quem estiver aí ouvindo em português, quiser mandar uma mensaginha pra gente, já sabe, tem o Instagram do Pindorama Terra Brasilis, também tem a minha conta no Instagram. O Henrique, se você já quiser encontrar o Henrique, o arroba dele é HRICK_PT. Arroba HRICK_PT. So if you want to ask questions to Henrik, you can send him a message, and his profile on Instagram it's at HRICK_PT. That's HRICK_PT. Yeah. Yes, this is Henrique Forquezato, personal trainer, and 2 times Mr. Ireland PCA. What's Yes, that? So there's a couple of federations in Ireland that you can compete in. Well, there's 3 different federations you can compete in, and then there's 2 tested federations, but I won't get too much into that. There's there used to be 2 different federations that split up,
now can compete in either of them. And then there's also PCA, which is a more recent, I guess, federation. They're mostly present in UK, Asia, and they're moving on to Africa now, Australia, that part of the world, anyways. So that's where I decided to compete most of my competitions, anyway. What is PCA? What's this? Physical Culture Association. Ok. Is this international? Yeah, Kind of, yeah. Então, o Henrique foi campeão 2 vezes pelo time Sim. da Irlanda. Isso, eu fui campeão nacional, em campeonatos nacionais 2 vezes. Aqui na Irlanda. Isso, na minha categoria, que é Classic Physique. Daí eu fui disputar a final britânica, eu disputei o Mundial e disputei o Universe também. E aí tive boas colocações, fiquei quinto no Miss Universo, quarto na final britânica e terceiro no Mundial. Desde que você começou então com essa atividade, você já estava aqui? Você começou aqui? Sim. Yes. So you started doing this kind of, how can I explain? What can I name this? Activity, job? It's sport, I guess. Sport. It's a sport. I do consider, well, there's different opinions on it, but I do consider it a sport. Yeah, I started bodybuilding, like applying myself to bodybuilding when I was 26, so like 4 years ago. And I have been competing since then. I've been weightlifting since I was like, I don't know, 17, I don't really know. But then I just started, when you want to get things to a competitive level, you just got to do it to a different level. And that's when I really started applying myself to it. And you were living in Ireland already? Oh, yeah, I was already in Ireland. Yeah. And if you go to his, I have to mention that your Instagram profile it's nice because you can see the evolution, like it's easy to notice. Yeah. This is so nice seeing the difference from, like, you have pictures like where you were like just like I was about teenager. I was about 50. Yeah, true. Because I started my Instagram page when I moved to Ireland. Okay. And I just didn't post anything really until I actually started bodybuilding. And I think it was like 54 kilo when I started bodybuilding. Wow. Got up to 112 kilo last year. So yeah, definitely a lot of discipline in food. Okay. And this is muscles, like, because most of it, yeah. Well, and then I'll cut down to stage, and once you deplete water, you deplete all the carbohydrate, and it's that lean to stage where, to be honest, I don't think any competitive sport is very healthy if you want to do to a high competitive level. So you deplete your body to no fat under your skin, no water. And then I was 79 kilo in the last show. And then I'm bouncing back to, that was 4 months ago, and I'm now a comfortable 92. Wow. Yeah. Okay. And what do you take to have, like, I mean supplements? Yes, not only supplements. Like we will talk Get to about that, this. yeah. Yes. Like, what do you take, and what is the average of breaks you have between every meal? In that sense, it's different for everybody. I usually have 5 to 6 meals a day, sometimes 7, depending on how long I've been awake. So, for instance, today I've been up since 3 a.m. This morning, yeah? This morning, Yeah. I've been up since 3 a.m., so I'll probably be going to bed at about 10. So I have to space my meals out a little bit more, so say 3.5 hours in between meals. And that does have a reason as well. There are studies that prove that the more often you feed, the higher, or the more your metabolism works. So think of the human body as a warehouse. If you have a lot of stock going in, you just keep stock flowing. If you don't know when the next delivery is coming, you're just gonna keep your stock. So by drinking a lot of water constantly, by getting your body fed very often, your body doesn't really keep any storage, and storage being fat. Okay, so, and you are talking about eating every 3 hours and preparing the meal, of course. I am very, very, very blessed with an amazing wife that does prepare all the meals what's for her me, name? Natalia.
Hi, Natália. Oi, Natália. Olha só, as mulheres sempre aí no suporte. Então essa tarefa fica com ela. Fica Ok. com ela. Quantas refeições você tem por dia, então? 6 refeições? Eu faço 6 refeições por dia, entre 2 e 3 horas, entre uma e outra. Daí eu preparo a minha primeira e minha última refeição e ela prepara as outras 4. Então, eu mantenho tudo bem simples, na verdade, não tem nada muito mágico sobre a minha comida. Eu acredito que o que nasce da terra dá mais nutrição. Tem um dizer que eu vou tentar traduzir, que se anda, nada e cresce da terra, você come. Se vem de uma lata ou de uma embalagem de plástico, você evita. Lógico que eu não sou nenhum robô, eu ainda como meu McDonald's às vezes, nunca em preparação, óbvio, mas eu mantenho tudo bem básico em arroz, minhas fontes de carboidrato são basicamente arroz, aveia e batata. Minhas fontes de proteína são carne, peixe e ovo. E às vezes whey. E daí você tem que fazer uma pesquisa para que isso não seja transformado em gordura, pelo que você estava falando. É onde eu, como profissional, deveria saber o básico disso, pelo menos, né? Mas para uma pessoa Eu digo normal. uma pesquisa, assim, deixa eu ser mais específica. Uhum. Você faz uma análise do seu corpo. Sim. Você tem que fazer exames para poder avaliar. Bom, eu preciso comer esse tanto de proteína para poder atingir tal propósito. Você calcula as quantidades, é isso? Sim, com certeza. Eu não diria tanto teste sanguíneo ou glicêmico, nada do tipo, a não ser que eu esteja, de novo, levando para aquele extremo em competição. Aí eu fico bem de olho. Por exemplo, eu tive um exame de sangue voltando com os meus níveis de gordura, de LDL, HDL, que é o colesterol bom e ruim, entre aspas, né? Que não existe mais isso, mas enfim. Onde o meu médico falou, cara, você tem colesterol para só te manter vivo e meramente isso. Então você precisa comer muito mais gordura. Isso eu tava uma semana depois da minha temporada de competição. E aí foi onde eu introduzi, por exemplo, nesse caso daí, óleo de peixe, abacate, azeite, extra virgem, esse tipo de gordura boa para repor o que eu tava precisando. Num geral, por exemplo, como eu tô agora, que eu não tô me preparando para nenhuma competição, eu só olho no espelho e falo, tá, eu preciso puxar um pouco mais nas gorduras, para baixo, ou para cima, ou mais carboidrato, menos carboidrato. Meu intake de proteína sempre fica mais ou menos o mesmo, eu não mudo muito não. Que são 2 gramas de gordura, perdão, 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Eu mantenho mais ou menos isso, o que é bastante proteína. Se uma pessoa normal, que não é um competidor, nem um fisiculturista, poderia manter ali entre 1.2 e 1.5 sem problema. Menos que isso eu já não aconselharia por questões de saúde. Eu preciso ler aqui uma notícia. O mundo inteiro acompanhou esse fim de semana a polêmica entre... Então vou te pedir licença agora para passar uma informação aqui para os nossos ouvintes. Se você estiver ouvindo Dublin South FM, please feel free to text or to send us a message. We cannot hear, unfortunately, unless you send it to Radio Dublin South FM. The WhatsApp of Radio Dublin South FM is +353 1296 0939. I see a message from Antonio. Antonio, if you want to send this same message to... Actually, I can do this here, but just in case, next time, if you want, just send to Dublin South FM WhatsApp. So maybe we can play this there. Antonio, let me know, because I can't hear to check. Ok. Então eu vou ler vou comentar com vocês aqui uma situação que vai introduzir a pergunta que eu tenho para fazer para o Henrique. Eu espero que vocês entendam que nesse fim de semana we had that thing going around about the USA sending migrants home, like they are just expelling, if I can use this word, migrants from the US. E daí o presidente da Colômbia escreveu uma carta para o Trump, que eu traduzi para o português, e vou ler para o brasileiro, e vou ler aqui para vocês, para fazer a próxima pergunta para o Henrique. O presidente da Colômbia, Petro,
Gustavo Petro, escreveu para o presidente americano depois de alguns dias de conflito, depois do presidente norte-americano, somos todos americanos, o presidente norte-americano deportar imigrantes e algemar brasileiros, constrangendo brasileiros quando ainda estavam em solo norte-americano. Então eu vou ler a carta. Trump. Eu não gosto muito de viajar aos Estados Unidos, é um pouco entediante, mas confesso que as coisas admiráveis. Gosto de ir aos bairros negros de Washington. Lá, vi uma luta inteira na capital dos Estados Unidos entre negros e latinos com barricadas, o que me pareceu uma besteira, pois deveriam se unir. Confesso que gosto de Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky e Miller. Confesso que Sacco e Vanzetti, que têm o meu sangue, são memoráveis na história dos Estados Unidos e eu os sigo. Eles foram assassinados na cadeira elétrica por serem líderes operários, pelos fascistas que estão tanto dentro dos Estados Unidos quanto no meu país. Não gosto do seu petróleo, Trump. Ele vai acabar com a espécie humana por causa da ganância. Talvez algum dia, com um copo de uísque, que aceito apesar da minha gastrite, possamos falar francamente sobre isso. Mas é difícil, porque você me considera de uma raça inferior. Não sou e nenhum colombiano é. Se você conhece alguém teimoso, sou eu. Pode, com sua força econômica e soberba, tentar dar um golpe de Estado, como fizeram com Allende. Mas eu morro na minha lei. Resistirei à tortura e resistirei a você. Não quero escravistas ao lado da Colômbia. Já tivemos muitos e nos libertamos. O que quero ao lado da Colômbia são amantes da liberdade. Se você não pode me acompanhar, buscarei outros caminhos. A Colômbia é o coração do mundo e você não entendeu isso. Esta é a terra das borboletas amarelas, da beleza de remédios, mas também dos coronéis Aurelianos Buendia, dos quais sou um, talvez o último. Você pode me matar, mas sobreviverei no meu povo, que vem antes do seu nas Américas. Somos povos dos ventos, das montanhas, do mar do Caribe e da liberdade. Você não gosta da nossa liberdade, tudo bem. Eu não aperto a mão de escravistas brancos. Aperto as mãos dos brancos libertários, herdeiros de Lincoln, e dos jovens camponeses negros e brancos dos Estados Unidos, em cujas tumbas chorei e rezei com um campo de batalha onde estive, após caminhar pelas montanhas da Toscana italiana e sobreviver à Covid-19. Eles são os Estados Unidos e diante deles eu me ajoelho, diante de mais ninguém. Derrube-me, presidente, e as Américas e a humanidade responderão. A Colômbia agora deixa de olhar para o norte e olha para o mundo. Nossa linhagem vem do sangue do Califado de Córdoba, a civilização daquela época, dos latinos romanos do Mediterrâneo, que fundaram a República e a democracia em Atenas, e dos resistentes negros que vocês transformaram em escravos. Na Colômbia está o primeiro território livre das Américas, antes mesmo de Washington. É lá que me abrigo, nos cantos africanos. Seu bloqueio não me assusta, porque a Colômbia, além de ser o país da beleza, é o coração do mundo. Sei que você ama a beleza como eu. Não a desrespeite, e ela lhe oferecerá sua doçura. Me informaram que você impôs um imposto de 50% sobre o fruto do trabalho humano colombiano para entrar nos Estados Unidos. Farei o mesmo. A Colômbia, a partir de hoje, se abre ao mundo de braços abertos. Somos construtores da liberdade, vida e humanidade. Que nosso povo plante milho descoberto na Colômbia e alimente o mundo. Esse é um trecho da carta que o Gustavo Petro escreveu ao Donald Trump no último fim de semana, após todas as ações absurdas que Donald Trump tem tomado diante dos migrantes latinos que moram nos Estados Unidos da América. E também assisti nesse fim de semana aquele filme Guerra Civil com o Wagner Moura, não sei se você já viu esse filme. Não cheguei a assistir. Pois é a história de uma guerra civil que acontece dentro dos Estados Unidos. Life imitates art far more than art imitates life. This is Oscar Wilde. I totally agree because I was just reading now, guys, in Brazilian Portuguese, a letter from Gustavo Petro, the Colombian president, part of it, the Colombian president to Donald Trump that is sending Latin migrants home since last week when he took office. So my next question to Henrik is why immigrate? Why live in Brazil? Why moving to Ireland? And why Ireland?
several different reasons. I guess I didn't really think of it when I was doing it. I was only I had just turned 20 actually when I moved over here. So it's in college. I just thought it wasn't for me really. I tried the first semester. I did computer science because I kind of had a background on it. I won't get too much into it. Then I was like, oh, maybe I want something a little more creative. So I went to marketing. Also didn't really thought much of it. I just thought college was a little bit robotic. And I just decided that maybe a good part of my life would be looking at a computer screen for a career, but it wasn't going to be then. Before that, I wanted to see a bit of the world, so I took whatever money I had and left the country with the help of my family, who helped me a lot financially too. Initially, it was only going to be 8 months to see somewhere different, to learn a different language, and yes, I did move here with no English at all. I could speak colors, numbers, and where is the toilet, because that's an important question. I had a great guy help me in the last hamburger, fish and chips here. Sorry. Fish and chips, yeah. I had a great guy help me with just very basic sentences that I would need to get around. 8 months later, I just kind of fell in love with it. And why Ireland? Because one of my best friends was really into Irish punk. I found it cool and I wanted to see more of it. And then obviously back then there was 3 or 4 different countries you could get working study visas to. It was Canada, Australia, New Zealand, and back then you could still get a work and study visa to the UK, which were absolutely expensive. I didn't really want to go to Australia because I didn't want to go to a hot weather country, and Canada just didn't appeal to me as much as Ireland. Just culture-wise, I think Ireland is a much older country. I mean, Trinity's as old as Brazil, I think. Correct me if I'm wrong, but it's that old. Like we're getting conquered, and they already had colleges and stuff. So definitely a lot of culture to be seen. So that's what attracted me to it initially, and then leaving here, just kind of fell in love with it. Yeah, I know the feeling. I have the same. Right, Alison? Yeah. What can we do? What I found the coolest thing about it, though, is I have to say, is I come from a very big city in Brazil, and Campinas, which is an hour away from there. And Dublin just kind of felt like a small village. It felt nice, you know. No longer it feels like that, but back then it did. Yeah, I know. 4 years ago, she said. How many years? 10 years. 10 years ago, 2016. Yeah. So I moved into 2015. Yeah, 15, sorry. Yeah. I moved here in 2016. Right. Mas aí você tinha assim, foi uma coisa que apareceu, você resolveu fazer? Eu herdo da minha avó isso de fazer as coisas em 5 minutos. Quando a gente toma uma decisão, tá decidido e vambora. Sim, você já era casado quando você veio, não? Não. A gente já namorava, e daí eu vim pra cá, foi até uma sacanagem minha, porque eu não queria ser responsável por tirar ela de casa na época. Então eu... Vocês eram bem novinhos, né? Sim. Ela ainda 2 anos mais... Então ela tinha 22, eu acho. Tinha acabado de fazer 22. E eu tinha 20, eu não tava pronto pra simplesmente, né, ir morar junto e tudo mais. Então eu simplesmente não falei nada pra ela até 2 semanas de eu embarcar. Nossa. E só vim. Natália, que maldade. E aí depois de muitos trancos e barrancos eu voltei 8 meses, né? Os 8 meses de visto, renovei meu visto aqui, peguei o dinheiro que sobrou, fui pro Brasil e pedi em casamento. Mas em 2015 ainda era 3 anos, mudou... Ainda era um ano de visto, 6 meses. Ano, não era? Isso. Você podia ficar 3. Isso, aí podia ficar 3 anos, sim. Porque quando eu cheguei em fevereiro,
aqui de 2016 tinha acabado de mudar. Em sim. novembro, em outubro, acho que dezembro mudou. Sim. O meu plano também foi muito assim. Eu consegui renovar ainda da última vez, que foi 1 ano. Então eu consegui fazer 2 anos e 8 meses. Ah, ok. Entendi. Que foi logo quando mudou a lei. E daí você já era professor, quer dizer, você já tinha estudado. Você veio pra cá com faculdade, sem faculdade? Não, vim sem faculdade. Olha aí. Vim só, Tá. como na frente dos atrás. Sim. E daí você foi fazer personal? Como você Não, se transformou em personal? eu fiz bastante coisa antes disso. Na época eu trabalhei em bar, casamento, essas coisas desde muito novo. Acho que eu comecei a trabalhar em bar com 15 anos de idade. No Brasil? No Brasil, sim. Em Campinas aonde? Eu fazia eventos com a MIB, que o dono, inclusive, chama Henrique também. O meu melhor amigo, que trabalhava com ele, que é 10 anos mais velho que eu, um dos meus melhores amigos, me colocou pra dentro lá, só pra eu ir repondo gelo. Eu comecei a fazer caipirinha, foi por aí foi. Trabalhei muito tempo em bar, vim pra cá. Trabalhei primeiro como cleaner, mas como né, pessoal da limpeza, só que pós-construção. Então, e o cara tá me devendo até hoje por esse trabalho. Ele simplesmente sumiu. Daí, logo em seguida, graças a Deus, eu consegui um trabalho num bar, e aí de um bar fui pulando pro outro. Os caras iam me puxando de um lugar pro outro, até que eu consegui um trabalho na Diageo, que é a empresa dona que é dona da Guinness hoje, né? Ah, ok. Então eu trabalhei pra Guinness e pra Roaring Co Whiskey até a pandemia. Daí quando a gente voltou da pandemia, eles demitiram bastante gente. Eu continuei lá, só que o workload, o trabalho dobrou e o pagamento ficou o mesmo. Sim. E daí o meu time, a gente pediu aumento, foi negado, pediu aumento, foi negado, a terceira vez pediu aumento, foi negado, falei então tchau. Nessa época eu já tinha alguns clientes como personal, já tinha clientes que competem também, fazendo o plano de dieta deles para competição. Mas você fez um curso aqui de personal? Sim. E daí eu tava meio um pé aqui, um pé ali, daí eu ainda fiquei um tempo num café. Depois eu falei, vamos jogar de cabeça nisso aqui, que é o que tá virando. Queria mandar um abraço pra Indaiatubinha. Sou de Indaiatuba, meu filho. Indaiatuba, Aproveitar aqui e mandar um abraço pra quem tá ouvindo a gente em Indaiatuba. O Marcos tá ouvindo a gente lá no Brasil também, em São Paulo. Um abração pro Marcos. E o Antônio que tá ouvindo a gente aqui na Irlandinha. Você contou aí que você fez muitas coisas, né? Teve alguma... Assim, eu estava comentando outro dia com uma outra convidada brasileira que a gente recebeu aqui no Pindorama. Tem alguma coisa assim que você ouve que te incomoda quando você ouve a respeito da sua brasileirice ou da sua origem ou coisa do gênero? Olha, eu já ouvi muita coisa estúpida, principalmente trabalhando em hospitalidade, desde... Na maioria das vezes muito de turista, pra falar bem a verdade. Não tanto do pessoal daqui. Eu acho que a nossa comunidade já tá há tanto tempo aqui estabelecida, né? Exatamente, que não tem tanta coisa estúpida vindo dos holandeses em si. Mas eu já ouvi coisa desde... Nossa, mas você tem a pele mais clara do que eu imaginei, até... Nossa, tem Wi-Fi no Brasil? Tipo, assim, eu lembro que teve um hotel que eu trabalhei, eu nunca vou esquecer disso. Um casal, eu conversando com esse casal e tal, um casal americano, e daí eles falaram, nossa, eu falando da vida no Brasil, da escola, disso que, tal, e eles falaram, não, mas tem carro. Eu falei, não, na verdade, o que eu me refiro como carro era uma canoa, que eu descia da casa da árvore que eu morava com a minha mãe e ia de canoa pra escola, que era uma onça pintada, a professora. Cara, que pergunta idiota, sabe? Eu não tenho paciência pra essas coisas, não. Então, sim, já ouvi bastante coisas. E tem alguma coisa que se repete ou não? Assim, são coisas diferentes?
Não, eu acho que uma coisa que O estereótipo, assim, é, é variado. Não tem uma coisa tipo. assim, não que me irrite nem nada do Hum, tipo, mas assim, eu não sigo futebol, nunca gostei muito de futebol, pra ser bem sincero. hum, E aí quando eu falo que eu sou brasileiro, não, porque o futebol foi. A galera tenta empurrar o assunto do futebol, cara, eu não sei nada de futebol, não acompanho, desculpa. uhum. Mas assim, não é uma coisa que me incomoda também, é só. E o que você acompanha do Brasil? Não muita coisa, pra ser bem sincero. Hum, Esporte, no geral, uhum, eu gosto de acompanhar. uhum, É, Principalmente esportes pequenos. Quando eu lutei jiu-jitsu muito tempo, e na época que eu lutei jiu-jitsu, eu lembro o quão difícil era para um atleta conseguir patrocínio. Eu vi atletas espetaculares não conseguirem mais treinar por falta de remuneração. uhum, E na época, é engraçado que, aliás, na época não se fala até hoje, porque começa a chegar perto das Olimpíadas, aí todo atleta que vai para as Olimpíadas, não, porque veio, pessoal, vamos ajudar, não sei o que, acabou a Olimpíada, acabou o patrocínio, acabou. Então eu tento acompanhar esses atletas e pelo menos a audiência, né, pra, de repente ver se rola um patrocínio pra esses caras e tal. Aonde você busca esses. Instagram. Instagram? Instagram, YouTube. Porque hoje em dia não dá pra ser só mais atleta. Hoje em dia você tem que ser atleta e Hum, influencer. Enfim. sim, Infelizmente, só o talento de ser atleta não basta mais. é. Alison, I wonder if we can play the first song we have there. It's such a nice song. Let's introduce this to Irish audience. Marcos Valle. Yes. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez. Não tem lugar a sol. Domingo é dia. Tira mais. De bumbum pra trás. Verão chegando. Não tem lugar a sol. Domingo é dia. Essa é a minha pergunta. Domingo é dia de um tititi a mais de bumbum pra trás. This is Marcos Valle. A música se chama Estrelar. Estrelar ou estelar? Estelar, sorry guys. Estelar. É saudável, é legal, é certo. If you want to leave the song on the background, Alison, we can just keep listening to Marcos. It's nice. It's just so 80s. This idea of exercising only once per week, is this good? Is this any benefit? Because the song we are playing now is from the 80s, Yeah. and the song is saying Sunday is the day just to work out, to sweat, to move your body. Is this correct? Is this okay? Like, I don't, maybe it's not like this anymore. But what's the benefit of doing one time per week or 0 time per week? I mean, one's better than zero, right? Okay. If you're Yeah. working out once a week, it's better than nothing for sure. I mean, you just gotta be as active as you can be, in my opinion. It doesn't have to be going to the gym. It doesn't have to be lifting weights. But the human body was made to move. Yeah. We weren't made to stand still or stay seated. It's an argument that recently I've also had my wife who is pregnant. She's a couple of weeks away. Puppy. She what we hear, it might be changing now, but what we see a lot is, oh no, you're pregnant, you can't move, you just sit down. I'm like, well, then you're just going to weaken your muscles and you're going to have a real hard time delivering the baby. Yeah. So ideally you would be moving around a lot more than you would, but anyways. Getting stronger too. Yeah, for the Exactly. moment. So, I mean, one is better than nothing, but as far as, say, you can only get to the gym once a week, Mhm. but every morning you get out for a 20-minute, 30-minute walk. That's already something. Ideally, you would be working out maybe 2-3 times a week. You don't really need to work out more than that if you're active enough. Mhm. But now, if
if going to the gym is your only activity and you do enjoy it, and I mean, what I mean by gym is maybe you go rock climbing, maybe you go do dancing, or whatever activity you choose to do. Doing that at the very least 3 times a week, and all the other days you keep an eye on the food. For how long? An hour? Forever. Oh, sorry. For how? Yes, if I love saying that, like, there is a video on YouTube of motivational, and they say, if you can stand up, you just go to the gym. Yeah. If you have to wash, like, go to the gym. So whatever, go to the gym. That's Yes. Joko Winking. He's Yeah. a great guy, and I highly advise listening to him. Yeah. He wrote a book that I actually have the name of his book tattooed on my arm. It's called Discipline Equals Freedom. Okay. But anyways, it's true. So just like for 1 hour, 3 times per week. It doesn't have to be an hour. If it's 30 minutes, Yeah. and then you only enjoy 30 minutes of it, so be it. Like a few of my workouts will be 45 minutes at most. Being in the gym from an hour and a half almost, so if you stay in the gym for more than 90 minutes, you're just staying a little too much on your phone. Ok. Teve algum evento, alguma situação, algum momento que você se machucou feio nessa trajetória? A gente estava falando Absolutamente. sobre essa questão da música, né? Porque nessa geração, naquela época, né? Pelo menos o domingo era o dia de fazer exercício, era o dia de levantar. Você está dizendo que não, que a gente tem que fazer pelo menos, né, 3. Não precisa ser os 7, mas não precisa ser só um também, né? Exatamente. E aí, você já cometeu, assim, já teve alguma coisa horrível que você tenha feito? Com o seu corpo na hora de treinar, que você exagerou, que você pegou pesado demais, que você errou o movimento, aconteceu alguma catástrofe assim? Aqueles... Engraçado que eu já tive bastante lesões, mas só uma delas foi na academia e eu tava aquecendo, eu não tinha nem começado a levantar peso ainda. Sério? É aquilo que eu falo para todos os meus clientes, respeita o peso. Porque às vezes um peso que você acha inofensivo, foi fazer uma coisinha errada ali, eu ganhei uma distensão no tendão espinhal. Ai. Distensão é a pior dor do planeta. Não foi a coisa mais confortável do mundo, não. Meu Deus. E aí atingiu o ciático também, então eu saí mancando e fiquei umas semanas parado. Eu tava me preparando para competir na época. Ainda ganhei a competição, mas tudo bem. Olha, que bom. Mas isso foi porque você fez um movimento errado. Foi. Eu tava aquecendo pra fazer o levantamento de terra, fiz um movimento errado, distraído e foi na hora. Daí eu fiquei sem treinar costas por um tempo. Sim. Porque o peso era demais ou porque o movimento? Não, na verdade o peso não era nem não era nem um terço do peso. Eu tenho muito medo mesmo de peso, porque eu já me machuquei muitas vezes. Mas aí que tá, porque quando você tá levantando o máximo que você consegue, tua atenção tá ali. Você não tá pensando na conta, você não tá pensando no problema, você não tá pensando na discussão com o cônjuge, você não tá pensando... O peso tá ali e é instintivo, você tá concentrado. Agora, quando o peso tá leve, aí isso permite para que tua cabeça vá embora. Aí você pensa no trabalho, na conta, no mercado... E aí, onde que você se machuca? Sim. Então, eu acho que qualquer coisa, você tem que prestar mais atenção e, entre aspas, ter mais medo do peso mais leve do que do peso mais pesado. Que produto que eles passam no seu corpo antes da competição? É uma tinta. Uma tinta. Achei que era óleo. Também. É uma tinta, então a gente começa a passar tinta, que é uma tinta opaca, que a pele ela tem olhos que refletem luz. Quando você está no palco e reflete luz, você perde definição muscular. Você perde a profundidade de definição muscular. Então essa tinta, quanto mais escura, tanto que os caras de pele mais escura não precisam passar tantas vezes, mas no meu caso, por exemplo, eu tenho que começar, por exemplo, se a competição é no sábado, a gente começa a pintar na quarta-feira. Aí eu dou uma mão na quarta, uma mão na quinta, uma mão na sexta. Daí na sexta-noite eu vou para as meninas profissionais que tem um spray. Passo um spray e aí a tinta delas é um pouquinho mais brilhante, não sei como descrever de outra forma. E daí no sábado de manhã, 5 horas da manhã,
a gente volta lá, elas fazem outro spray opaco, bem escuro, que é o top coat. E aí, logo antes da gente entrar no palco, eles passam óleo. Alison, would you imagine something like this? He has to be. So I just asked that question. I have to translate because it's so curious. I was asking him if they do some oil on his body, and he said no, it's painting. And they started to be painted 3 days in advance, and then on the final day, Yeah, it's very much so like they are fake from tanning. Trump family, kind of, because this is. I think Trump paints like he's the same. Absolutely. That's so orange, like. So it's just a painting. This is curious. Yeah, so it's very similar to fake tan that a lot of girls use. See? But it's almost it when it comes off, you can see it's almost like sand. And this is go with the shower, like if you shower. It takes a few weeks. Really? Yeah, Okay. it's really hard to get off. A nail, if you get your nails, forget it. It's like I competed the last time in November, and my toenails are still bronze. Can you explain why you need that just to make what? Sure. So the human skin has a lot of oils that reflect light, right? So for the likes of guys with darker skin, they don't need as many layers as say a person like myself. So I'll start tanning on Wednesday, and I'll do another one on Thursday, and another one on Friday, and then on Friday night I'll go to the girls that are professional at it, and do the spray tanning on a Friday night, and then we come back for a darker spray tan on Saturday morning, and then just before we get on stage, they apply the oil. And they do all of this just to improve definition. Yeah. Oh, yeah. Most Sorry. definition. Yeah. So Yeah. since the tanning is it's opaque, it gives more depth to muscle. Yes. So it doesn't reflect skin as much, and you can see the actual depth of the muscle. I will invite people to go to his Instagram and see his pictures. It's just Thank you. Arnold Schwarzenegger type, style. A gente tem uma pergunta do Marcos. Marcos, querido, muito obrigada por participar. A pergunta é a seguinte. I'm laughing. Sorry, it's just. We have 2 questions from Marcos. One I will only ask in I will ask both in Brazilian and Portuguese. Ser personal em Dublin ou no Brasil? Ok. Ser personal em Dublin ou no Brasil? O que tem apresentado mais expectativas promissoras? Na verdade, acho que você nunca foi personal no Brasil. Você sempre foi personal aqui, Exatamente, né? era isso que eu ia falar. Então eu não posso dizer como é que é ser profissional no Brasil, com exceção do que eu tenho de informação dos meus colegas que trabalham lá. Então, Eu não vou falar o nome, que é onde a gente se conheceu, da rede que você trabalha, porque eu não vou fazer propaganda pra ele de graça. Sim. Eu pedi um desconto para matricular meu filho, eles não me deram, então não vou dizer o nome da propaganda, Tá da coisa, da gym lá que eu frequento, já faz 3 anos, 4 anos, eu gosto de lá. É um pouco desorganizado de vez em quando, mas eu gosto, foi lá que a gente se conheceu. Sim. Então você trabalha só ali, tem outras redes, assim, onde você atende? Eu já trabalhei em outras 2 academias antes de ir pra lá. Mas as pessoas podem te achar online e combinar, Sim, né, com também. certeza. Eu faço consultoria online também, apesar de preferir que o pessoal venha até mim, pelo menos, mesmo que seja consultoria só online, pra mostrar como é que é. Que uma coisa é eu te falar pra treinar e outra coisa é eu te mostrar exatamente a intensidade de treino, como é que é e tal. And he can do, guys. I was just complaining about. I never complain. No, I can't. I am a woman, so I must complain all the time. Is that right, Alison? A woman has to complain. Yes. So I was just mentioning Henrik can be on Instagram, and you can find him there. And yes, you can arrange a meeting, and I think it's worth, because we don't use this word for a man, but so he's not only handsome, I cannot say it because he's married anyway. Do you know what I mean? I'm just saying that he has a nice body and that's it. And I see him training when we are there. Actually, I had classes with you like 2 or 3 times, I don't remember.
But yeah, so yes, just find him and just take care of you because we just need. Outra pergunta que o Marcos fez, que eu só vou fazer em brasileiro, não vou traduzir, é: ter clientes irlandeses como personal te levou a tomar mais cerveja após o treino? Bom. Você bebe álcool? Não, eu não ok. bebo nada fazem. Para não falar que eu não bebo Quais nada. os tipos de droga que você coloca no seu corpo? Não precisa responder todas elas, mas assim, eu tô esperando uma resposta inesperada, né? Você vai dizer, eu uso Wayne, eu uso bomba, eu uso não sei o quê. Claro que você não vai dizer isso. Mas vamos responder a primeira pergunta do Marcos primeiro. Se me levou a tomar mais cerveja, não. Definitivamente tomava mais cerveja quando eu trabalhava em bar. Ok. Aí você parou de beber, então. E eu parei de beber faz um bom tempo já. Até por trabalhar em bar por muito tempo, eu acabei... Só o cheiro já não me deixa mais... E outra, vendo o que álcool faz com as pessoas por um longo período de tempo, vendo em que situação amigos chegam, cônjuges, namorado, primeiro encontro, e como aquilo poderia ter ido para um lugar bem melhor se o álcool não tivesse ali naquela situação. Tô falando que tô endemoniando o álcool? Absolutamente não. Gosto de uma taça de vinho, adoro um whisky, mas não, pelo esporte não me convém mais. Assim, não vou falar que não bebo absolutamente nada há 7 anos. Tenho um jantar com a minha mulher, eu tomo uma taça de vinho, e meio que é isso. Sim. Mas, não, Drogas. definitivamente... Drogas, vamos falar de drogas. Porque assim, na verdade, eu não consigo acreditar, e essa é a minha experiência, e essa é a minha opinião, e essa é a história que eu tenho pra contar, porque uma coisa é o que você fala e outra coisa é o que a pessoa entende, baseada no background, certo? Eu tenho uma vida ativa, eu acho, assim, fisicamente falando. Não sou não estou dentro de nenhum padrão de beleza. Meu corpo é o meu corpo, né? Dentro do que eu acho que, enfim. E nem é uma questão só de achismo, é uma questão de genética, uma questão de cultura, tem vários fatores. Então, assim, pra mim é difícil acreditar que uma mulher aos 50 anos pode ter aquele corpo extremamente musculoso e cheio de não sei o quê, se ela não consumir um monte de outras coisas, além de passar horas numa academia fazendo atividade física. Ou seja, ela precisa ter um tempo para se dedicar àquilo. Dedicação. Que eu, uma pessoa... A dedicação e investimento que eu, uma pessoa mediana, não tenho. Eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho tempo para fazer. Então isso tudo entra na conta, né? E daí eu pergunto, quais medicamentos você acha que são mais nocivos para as pessoas tomarem, e suplementos, etc. Assim, o que faz mais mal nesse mundo? De nocivo, acho que... Creatina faz mal? Absolutamente não. Não? Não. É bom tocar no assunto de creatina. Da pedra no rim? É um assunto, não. É um assunto que eu adoro. Porque o estudo que comprova, entre aspas, que, por exemplo, creatina dá problema no rim e causa retenção hídrica. Primeiro que se você tem pedra no rim, a primeira coisa que você tem, ou qualquer inclinação a ter pedra no rim, a primeira coisa que você tem que olhar é o quanto de água você bebe. Começo de conversa. A maioria das pessoas não toma água o suficiente. Falando nisso, não é? Let's drink some water, guys! Yes! Look after your liver! Hydrate. Yes, hydrate! Sobre a creatina, o estudo que fez esse negócio da creatina, vou simplificar aqui, foi testado em rato. Só que rato, por natureza, não consome carne, portanto não consome creatina em grandes volumes. Certo. Creatina está presente em tecido muscular. Tecido muscular é aquele que comemos, certo? Então, quando os estudos foram feitos em humanos, nada foi encontrado com relação à retenção de minerais, que é o que causa a pedra no rim. Creatina também é um dos... Mas ela tem impurezas.
Tem marcas que não são tão puras. Daí isso eu concordo. Então, saber de quem você compra. Uhum. Então, se uma marca custa 10 euros e outra marca custa 40, É melhor. tira suas conclusões ali, né? É. A qualidade tem um preço. Eu não tô falando que precisa ser a mais cara, não é isso. Mas quanto mais cara, mais melhor a procedência. Isso vai pra qualquer coisa. Quanto mais caro o whisky, melhor o whisky. Quanto mais caro a cerveja, melhor. Né? Capital. Exatamente. Então, mas acho que existe uma enorme diferença entre a de 30 e a de 40? Não. Uhum. Por nocivo, raramente você vai tomar um suplemento alimentar que vai te causar dano. O dano vem de comportamento e não do suplemento em si. O que eu quero dizer com isso? Suplemento já diz no nome, é para suplementar, não substituir. Uhum. Então, vou substituir minha proteína pelo whey, ou meu frango pelo whey. Por conta de comodidade um dia ou outro, sem problema. Uhum. Mas alguma coisa vai acontecer, por exemplo, as tuas enzimas digestivas começam a ser produzidas ao mastigar. Sim. Se você só toma e suga comida como sopa, né, em forma líquida, alguma coisa vai acontecer com o seu sistema digestivo que não vai ser positivo. O corpo humano não foi feito para só consumir comida em forma líquida. Não, creatina... Então você não tem nenhuma coisa assim, não faça isso, jamais. A não ser, assim, claro que vai fazer seus testes, seus exames de sangue antes de tomar coisas como reposição de ferro. De repente seus níveis de ferro são muito altos, de repente seus níveis de ferro são muito baixos. Então é sempre bom ter um acompanhamento profissional. Mas né? como é que você faz isso para chegar de 90 a 112? Só com alimentos? Tudo que você faz, você tira só da refeição do alimento? Você não consome com suplementos? Essas coisas? Não, eu consumo um vasto leque de suplementos. Mas comida vem em primeiro lugar. Principal fonte. É a principal fonte. Comida é essencial. Que tipo de suplemento você usa? Uau, eu vou fazer uma lista. B, eu uso ômega, eu uso um suplemento lá que é um monte de coisinhas pra mulher que passou da menopausa. Uhum. Eu uso, o que mais que eu uso? Vitamina D. Sim, vitamina D é muito importante. Ainda mais Principalmente para nós brasileiros. Aqui, exatamente. Esse é o tipo de coisa que eu tiro do meu exame de sangue.